Olá, aqui é Luiz Malta. Hoje estamos inaugurando o quadro Almanac Music dentro do nosso Almanac HQ, conforme foi anunciado no nosso episódio de terceiro aniversário, lá no final de setembro. E nós começamos aqui com esse episódio de inauguração, trazendo uma coleção que marcou época no final dos anos 70. Eu estou falando de Rock Espetacular. Essa publicação aqui teve esse primeiro volume publicado em dezembro de 1976. Conta aqui toda a história do rock até esse momento, é claro. Aqui, ó. Bill Haley. Começamos aqui com um preâmbulo do estilo. Aqui passamos para o Elvis. Aí nós temos Beatles. E é um material bastante interessante. Terminamos aqui, depois da biografia de cada Beatle, nós terminamos aqui com o Bob Dylan. Esse é o primeiro volume da coleção. E cada volume trazia um compacto. Aqui é um vinil, conhecido como compacto duplo. Trazia um compacto com 4 músicas. Nesse daqui vem 4 hits do Elvis. Essa foi uma publicação da editora Rio Gráfica, da Rio Gráfica Editora, que se esgotou rapidamente nas bancas, devido ao grande interesse do jovem adolescente da época pelo rock. Em janeiro de 1977, foi lançado aqui o segundo volume, com os Stones aqui na capa. Então temos aqui, ó, The Who. Aqui os Stones, que na época estavam em plena forma, né? O Cream. Esse segundo volume aqui também se esgotou rapidamente. Aqui uma geral falando sobre os festivais, o marco de Woodstock, a Jimi Hendrix. Aí veio o guitarrista aqui, Jeff Beck. E era uma festa, né, pro pessoal da época. Isso aqui passava propaganda na televisão, na Rede Globo. E era uma festa, o pessoal da época ter um material desse aqui no Brasil. Janis Joplin, Crosby, Stills, Nash Young. Aqui os Allman Brothers, Ray Charles, o baixista Jack Bruce. E para fechar nós temos aqui os Jackson 5. Material muito interessante. E junto com esse segundo volume veio mais uma vez um compacto aqui com 4 sucessos dos Rolling Stones. Ok? Bom, em fevereiro de 1977 foi publicado o terceiro e último volume. Que essa coleção aqui, ela foi prometida para 3 volumes. Então saiu aqui o terceiro e último volume, trazendo na capa aqui o Elton John. E já começa aqui com o nosso Led Zeppelin, que também era uma das grandes bandas da época. Led Zeppelin era um mito e estava em plena atividade. Aqui uma geral
sobre o jazz rock, que estava acontecendo na época, um estilo bastante interessante, uma fusão muito interessante, que era uma das coisas mais modernas que existiam na época. O progressivo do Emerson, Lake and Palmer. Cat Stevens com seu folk, que também era um cantor que na época fazia muito sucesso. Rod Stewart, que aqui ainda não tinha deixado o Faces, mas estava a caminho de fazer isso para uma carreira solo. Aqui uma matéria sobre o rock ao vivo. Aqui nós temos aqui Tina Turner, Gary Glitter, Alan Osman, o Elton John, e aqui uma biografia do Neil Young. Logo depois do Neil Young, o The Moody Blues. E sempre trazendo aqui, ó, uma pequena biografia aqui, destacando o principal acontecido na carreira de cada banda. Nós temos aqui os Carpenters, um resumo, né? Esse backtrack aqui, na verdade, é um resumo. Aqui os caminhos do rock progressivo. Temos ali o Jethro Tull. Aqui nós temos o Status Quo, que era considerada a banda mais pesada da época. O nosso Elton John. Aqui o backtrack, trazendo o resumo aqui da carreira dele. Alice Cooper. O nosso David Bowie, que também estava em plena atividade. No final aqui, a maior revelação da época, né? Que foi o Peter Frampton. Era o artista mais recente da época, que tinha simplesmente estourado com o álbum ao vivo Frampton Comes Alive. Bateu todos os recordes de venda na época. E aqui no final, um índice geral dos 3 volumes. Aqui terminava a coleção, que era baseada numa publicação inglesa de 1973 da editora Phoebus Publishing Co. Ainda em 1977, uma banda inglesa veio fazer uma série de apresentações no Brasil dentro de um projeto cultural chamado Projeto Aquários, que era uma fusão do rock com a música clássica. Então, foi exatamente essa banda que veio ao Brasil aqui. Isso aqui é de maio de 77. Antes eu esqueci de mostrar aqui o compacto que veio aqui na terceira edição, que era um compacto do Led Zeppelin, ó, com 3 músicas. Esse compacto é raríssimo. Isso aqui eram 3 músicas do álbum Led Zeppelin 3, ok? Bom, então voltando aqui ao Genesis, isso aqui foi uma publicação especial, que não vinha com disco, vinha apenas com um pôster, e trazia uma geral aqui, contando a história dessa banda que estava fazendo muito sucesso. Aqui a discografia. Interessante isso aqui, ó, que são instrumentos que na época a linha profissional era com a Janine. Nesse tempo aqui era impossível você importar alguma coisa, era muito difícil. Então a linha profissional no Brasil, ó, era feita com a Janine. Ok? Tá aqui uma geral aqui do Genesis. E em 1977 ainda faleceu o Elvis Presley, o nosso rei do rock. E foi lançada também uma edição, ó, que é essa edição raríssima aqui, contando toda a história dele. Isso aqui era uma propaganda, ó. Isso aqui era o pôster do Gênesis, os 3 discos. Isso aqui era propaganda sobre comprar a coleção por reembolso postal, que era usado na época.
Então tá aqui, ó. Toda a trajetória aqui do nosso Elvis, desde a sua infância. Aqui é o selo dos seus primeiros discos. Uma edição muito interessante e muito bem cuidada. Ela vinha com esse pôster aqui central. E aqui já passava para uma fase mais anos 60, por assim dizer, do Elvis, até entrarmos aqui nos anos 70. Ok? Aqui, ó. Aqui é uma cena do filme Elvis Era Assim. Foi um filme que na época fez muito sucesso. E aqui já no final de carreira. Ok? Aqui as capas originais. Aqui as manchetes de jornal falando sobre o falecimento dele. Bom, em 78 nós tivemos, com o advento da Disco Music, 2 edições com o nome Dancing Days, também trazendo discos de brinde, e em 1979 saiu uma edição com os Bee Gees, também trazendo um disco de brinde. Depois saiu uma edição chamada Hit Parade, que trazia um LP de 10 polegadas com 8 sucessos da época. Essa foi a última edição a trazer um disco de brinde. E em 1980 nós tivemos um especial da Rita Lee, e no final do ano saiu uma homenagem a John Lennon, que havia falecido na época. O nome Rock Espetacular ainda apareceu nas edições dos 2 primeiros Rock in Rio, mas não tinha nada mais a ver com essa coleção aqui original dos anos 70. Esse material todo é raro e alguns números podem ser ainda encontrados na internet, mas com um preço meio salgado. Felizmente eu tenho todos na minha coleção e sinto uma grande saudade desse tempo em que eu estava descobrindo, por assim dizer, né, o rock e iniciando a minha coleção de discos. Ok? Bom, essa foi a estreia do quadro Almanac Music, que estará de volta em janeiro de 2020. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até lá, um grande abraço. Valeu!